Senhor, gente, meu desejo é que a mão do Senhor continue te abençoando, te dando graça e te fortalecendo. Gente, o que a gente conhece por desespero? O que a gente já viveu de desespero? O que a gente já presenciou que nos trouxe o desespero? É interessante do desespero é que ele é um sentimento que ele acaba aqui freando outras coisas. O desespero ele tem um poder de tirar a esperança, o desespero tem um poder de tirar a vontade de continuar e até mesmo a perspectiva do amanhã. E o desespero é algo que, se você não passou, você ainda vai passar. O desespero muitas das vezes nos cega de algumas coisas que nós não conseguimos ver e está do nosso lado. O desespero tem esse poder de cegar. Aconteceu um dia com os discípulos, quando eles estavam passando do outro lado, Jesus está no barco com eles estão passando do outro lado. De repente, uma tempestade sobrevém sobre aquele lugar e uma tempestade começa a bater no barco, o vento começa a soprar, o barco começa a balançar demais, a água começa a entrar no barco, o desespero começa a bater, o desespero começa a afligir, e a tempestade devia ser muito grande para assustar os discípulos que já estavam, muitos deles acostumados com a água, acostumados com a pescaria, acostumados com o mar. Para assustá-los, a tempestade não devia ser pequena. Dado momento, eles olham, Jesus está dormindo ali. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus está numa almofada dormindo. Eles acordam Jesus dizendo: Jesus, a gente está perecendo, a gente vai morrer. O Senhor não se importa? Jesus levanta, acalma a tempestade. Mas o que é interessante nesse texto conhecido é o que a tempestade, ou melhor dizendo, o que o desespero que a tempestade provocou não deixou que os discípulos vissem. Algumas coisas estavam ao seu redor e eles não conseguiram ver. A primeira coisa que eles não perceberam, porque a tempestade lhes cegou, foi: Jesus disse que eles iriam passar para o outro lado. A palavra de Jesus era: nós vamos sair daqui, nós vamos para o outro lado e nós vamos passar. Porém, a primeira coisa que a tempestade tira de nós é o poder da palavra que Jesus já nos trouxe. Jesus já nos disse que salvará, Jesus já nos disse que livrará, Jesus já te disse que vai livrar tua família, Jesus já te disse que vai entrar com salvação. Porém, o desespero cega a tua vida de tal forma que você não consegue mais ver que quem falou foi o próprio Jesus. Palavra de Jesus é palavra concreta, palavra poderosa, palavra com autoridade. Se ele falou, não deixe que o desespero te cegue a ponto de não ver que você vai chegar do outro lado. A segunda coisa que o desespero não deixou eles verem era o exemplo de Jesus. Jesus, nesse momento, ele está dormindo. Uma tempestade assolando o barco e Jesus está dormindo. A tranquilidade de Jesus era um exemplo para eles, mas o desespero não deixou ver no exemplo de Jesus a tranquilidade. É interessante que quando nós passamos por alguns desesperos na nossa vida, nós olhamos para Jesus e o silêncio de Jesus nos incomoda, porque começa a doer de tal forma que a gente começa a olhar para Jesus e pensar que ele não está se importando. Por ele estar quieto, ele não está se importando, quando na verdade nós deveríamos olhar para ele e ver na tranquilidade dele que ele está no controle da situação. O desespero não me deixa ver que o meu Senhor está no controle da situação. E você não está percebendo que no meio dessa tempestade o exemplo de Jesus para você é: ele está tranquilo, porque ele está no controle da situação. Meu irmão, abra seus olhos espirituais e não deixe o desespero te cegar, porque Deus está no controle dessa situação. Você pode estar me dizendo que está chorando, que está gemendo, que está doendo. Ele sabe disso.
E Ele vai usar isso para teu benefício, mas não se desespere. O terceiro cegar nesse texto é que Jesus está sentado, ou melhor dizendo, está dormindo numa almofada. E algo que o desespero não deixou eles verem, que no meio da tempestade Jesus consegue achar um lugar de tranquilidade. No meio da tempestade Jesus está numa almofada. Mas o desespero não me deixa ver que no meio da tempestade o meu Deus tem algo preparado, ou melhor dizendo, o lugar preparado para mim descansar nele. Um lugar que eu possa me tranquilizar. No meio de uma tempestade, Ele tem um lugar de tranquilidade. Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação também veio a porta de escape. Ou seja, no meio de uma tempestade, Deus tem um lugar de tranquilidade para você, mas o desespero nos cega e não nos deixa ver este lugar de desespero. Abra os teus olhos neste dia, nesta manhã, nesta noite, porque o lugar que Deus tem preparado é lugar de tranquilidade para você. E a última coisa que muitas das vezes o desespero não nos deixa ver é que nesse barco Jesus está conosco. O desespero não me deixa perceber quem é que está no barco conosco. Os discípulos olham e acordam Jesus porque pensam que vão morrer se Jesus continuar daquele jeito. Mas o desespero tirou deles a confiança de quem está no barco para eles. Eles tiveram que acordar, eles tiveram que fazer algo, mas era só lhes tranquilizar, porque quem está no barco conosco é o próprio Jesus. Não deixe que o desespero tire a certeza de que Jesus está contigo. Não deixe que o desespero tire a certeza de que Jesus está no barco. Meu irmão, chore, ore, busque, mas não esqueça, Jesus está contigo. Por mais difícil que esteja a situação, por mais complicada, por mais desesperançosa que esteja, Ele está no barco contigo. E se Ele está no barco contigo, significa que haverá salvação para tua casa, que haverá livramento para tua casa, que haverá graça para tua casa, que haverá bênção para tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, nos ajude a compartilhar este vídeo. Se Deus falou contigo, falará com muitas outras vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.